Pessoal, estamos aí de volta nessa aula número 2, Ética e Moral, professor Cleverson. Então, vamos lá abordar esse tema aí dentro de uma outra perspectiva, que é exatamente buscar a distinção, né, entre o âmbito da ética e o âmbito da moral. Né? É o espaço do agir humano, como é que ele se enquadra dentro desses dois elementos, né, que tem a ver exatamente com o comportamento e com o agir humano. Tá? Então, ética e moral são os assuntos que iremos abordar agora. Antes de tudo, uma introdução preliminar, né? A ética como disciplina filosófica. Então, temos aqui um processo histórico de constituição, né? Ou seja, como se constitua a moral. Então, vamos buscar entender, compreender, antes de tudo, como surgiu essa discussão do espaço, né? Como é que se concretizou esse espaço da moralidade. Então, a moral, nós vemos que ela se apresenta como uma avaliação acerca dos costumes, para reprová-los ou aceitá-los. A moral corresponde a algo de constitutivo da sociedade, certo? Ela deriva exatamente da convivência social, das relações interpessoais. Não se pode imaginar a vida social sem a presença de regras de conduta a que se devam cingir seus protagonistas. Ora, como nós podemos observar, na nossa sociedade, na formação da nossa sociedade, enquanto convivência entre humanos, existe uma reciprocidade de influência no que concerne o agir moral, né? No que concerne a convivência social entre as pessoas. Então, muitas das nossas regras, das nossas condutas, são resultado das convenções sociais, dos decálogos, dos mandamentos, dos códigos, das normas que surgem como parâmetros da vida em sociedade. Nós observamos, por exemplo, que a influência da religião ela foi determinante na formação de elementos e de preceitos que dissessem exatamente como as pessoas devessem se comportar. Então, na Bíblia, né, Moisés apresenta, né, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, que na cultura ocidental viria a constituir-se no ponto de partida para a elaboração da moralidade, ou seja, uma das dimensões essenciais do homem, ao lado da religiosidade, da política, do direito, etc. Então, a moral ela tem um lugar privilegiado quando nós nos relacionamos ao estudo da sociedade, ao estudo das ações, do agir humano como um todo. A moral está muito relacionada ao âmbito cultural, já que a cultura ela é algo em constante transformação e a moral segue também exatamente esse percurso, essas transformações que acontecem na sociedade. Então, uma das diferenças cruciais que nós iremos observar é exatamente que, enquanto a moral é uma coisa mais flexível, a ética, pelo contrário, ela é uma coisa mais fixa, mais rígida, certo? Então, apesar de ética e moral parecerem ser a mesma coisa, né, parecerem sinônimos, mas na prática, do ponto de vista do estudo, nós buscamos distingui-las exatamente para termos assim uma maneira mais clara de delinear exatamente esses estudos. Então, o que nós estamos observando aqui de antemão é exatamente a conceituação da moral. O segundo momento do processo de constituição da moral ocidental é representado pela meditação grega. Como nós temos mencionado anteriormente, né, na primeira aula, os filósofos gregos foram responsáveis por uma reflexão sistemática sobre as questões da ética e sobre as questões da moralidade. Enquanto na tradição judaica nós vemos aí incorporada os códigos e preceitos do Velho Testamento, na moral ocidental, certo, é ensinada como sendo constituída de preceitos e sugeridos diretamente pela divindade. O pensamento grego está voltado para a delimitação das esferas da vida humana. Ora,
Aqui cabe uma observação. Por quê? Na Grécia Antiga, o agir humano era um agir também condicionado pela vontade dos deuses, certo? Então, até um certo momento, se observava a influência a influência da divindade, ok? Que intervinha constantemente nas ações humanas, certo? Então, essa liberdade, como nós a compreendemos hoje, não era bem assim no período da Grécia Antiga. Ou seja, estamos falando aqui do ponto de vista cultural, certo? Existia uma subordinação muito grande do ser humano à vontade das divindades, certo? Então, é através da filosofia que os gregos começam a elaborar uma certa autonomia do pensar e, por conseguinte, uma certa autonomia do próprio agir e da própria liberdade perante as divindades, certo? Então, os gregos chamaram a ética a elaboração teórica que se dirige à conceituação da moralidade. Então, a ética é uma sistematização do pensamento, uma organização do pensar sobre as questões morais. Que questões morais? Aquelas que repercutiam diretamente na sociedade, na vida social. Então, na Grécia, a reflexão autônoma acerca do comportamento moral do homem tem uma história muito rica, muito abrangente, e como nós vimos, começa desde Sócrates, né, e vai culminar depois aí, não somente em Aristóteles, mas também no período helenístico, né, com as escolas epicuristas e estoicas. Então, aqui são alguns elementos que nós podemos observar. Sócrates, Platão, Aristóteles são, de fato, aí os pilastres, os fundamentos da reflexão filosófica no período grego, certo? E Aristóteles é considerado o principal fundador da disciplina filosófica, né, a qual deu o nome de ética, né, tendo, ademais, formulado os principais questionamentos a respeito do seu método e dessa própria teoria. Né? Aristóteles vai, de fato, escrever uma obra dedicada à ética, certo? Que é estudada até os nossos dias, né? A tal famosa ética a Nicômaco. Então, nesse período grego, né, nós já vemos aí uma elaboração, uma sistematização da ética, certo? Do pensamento ético, e isso são os primeiros fundamentos que são colocados como possibilidade de refletir sobre as ações humanas. A busca do conceito de ética na meditação grega obedece a dois esquemas fundamentais. Sua dissociação do conceito de política, certo? Porque é uma das condições que se coloca exatamente para que esse discurso da ética ele comece a ter uma abrangência maior. E depois a identificação da ética com a frônesis, né, que é a sabedoria, a contemplação, a intuição dos valores éticos, com a virtude ou com o prazer. Então, em Platão, esses aspectos não se acham dissociados, mas estão muito penetrados entre si. Tá? Então, vamos aqui a algumas definições preliminares da nossa conceituação sobre ética e moral. Então, o que é ética? Né? Vamos aí questionar, refletir exatamente sobre a origem dessa palavra. Etimologicamente, a palavra ética vem do grego ethos. Ethos significa morada, né? Exatamente identificar esse ethos veio com a questão da morada, né? Ou seja, a construção da própria morada, do próprio ambiente. Substantivo masculino que indica também aí hábitos ou costumes, certo? Ética indica o estudo a respeito da moral. Por isso também é conhecido como filosofia ou ciência moral. Então aqui temos já uma definição muito clara, muito evidente do que é a ética. Segundo Elisete Passo, nossa sociedade vive na atualidade uma redescoberta da ética. Há exigências de valores morais em todas as instâncias sociais.
sejam elas científicas, políticas ou econômicas. Então, o que nós observamos é que na sociedade atual, né, a sociedade contemporânea, há uma necessidade dessa redescoberta da ética, exatamente pelas circunstâncias às quais a sociedade se encontra, está inserida. Né? E essa exigência, ela abarca aí uma série de fatores, como as questões sociais, políticas, econômicas, religiosas, etc. A vida humana é assim para os gregos, constitutivamente moral, né? Pois ela se estrutura em torno de valores, né? Os valores podem ser morais e não morais. O que entendemos então por valores morais? Né? São valores exclusivamente humanos, né? Os que os tornam seres autônomos, livres, conscientes e responsáveis. Né? Então, esses valores morais eles têm uma repercussão eminente, né, na convivência e na sociabilidade humana. Então, eles se identificam como atos e produtos humanos, comportamentos, decisões e interações sociais. Daí derivam também uma série de reflexões que incidem diretamente nas questões de justiça, honestidade, integridade e responsabilidade. Valores não morais possuem uma base real, um substrato material. Nesse sentido, eles adquirem valor em relação com o ser humano, que em articulação cultural dirá se aquela coisa é útil, bonita, confortável ou imprescindível à vida. Então, os valores morais eles têm um significado em si. Já os valores não morais, eles vão adquirir esse significado em relação, né, a uma determinada coisa, certo? Um determinado sujeito, né? A água, o ar, uma cadeira, eles adquirem valores em relação ao ser humano. E aqui temos na figura abaixo, né, os exemplos relativos aí aos valores não morais e valores morais, né? Ou seja, uma casa não não traz consigo um valor moral, né? Então ela não incide nessa dimensão dos valores morais. Já uma atitude de dar água a uma criança que passa fome e dar alimentação, né, aí já estamos diante de ações de um agir que há uma implicação de caráter moral. Ou seja, está aí implícito uma relação de valor, de bondade, né, que é em si, né, que é incondicional, certo? Então, essas são as distinções que nós podemos abordar quando nos referimos a esse âmbito valorativo das ações morais. Em termos mais práticos, a ética também é vista como a área da filosofia que estuda as condutas do ser humano em sociedade. Tá? Então, a vida social é exatamente um elemento crucial para que se questione exatamente sobre as condutas e as ações. Então, nesse sentido, a ética ela busca ocupar uma, um lugar privilegiado dentro das reflexões filosóficas. Por quê? Porque está diretamente ligada com a questão das deliberações que nós fazemos no dia a dia. Então, a ética, ela se ocupa dos princípios, das regras, né, daqueles aspectos gerais que norteiam a nossa moralidade. Então, a ética são o quê? Os princípios, são aqueles conceitos universais, aquelas regras de conduta que vão orientar exatamente o dia a dia das nossas ações. Comportamentos éticos são aqueles comportamentos considerados corretos que não ferem a lei, o direito de outras pessoas ou qualquer espécie de juramento feito anteriormente. Por esses motivos, é comum ouvir expressões como ética médica, ética jurídica, empresarial, etc. Né? E a ética ela envolve uma série de âmbitos. Ela engloba, dizemos assim, vários estágios da convivência humana.
Podemos dizer também que a ética ela tem um aparato mais universal, certo? Tem uma das suas características exatamente que ela, o seu espaço de atuação é um espaço mais abrangente. A ética é a teoria, certo? A ética é a reflexão que se faz sobre as condutas morais. A ética pode parecer semelhante à lei, mas nem sempre se confunde com a lei. Todas as leis deveriam ser regidas por princípios éticos, mas a ética em si tem a ver com a conduta de um cidadão frente a seus semelhantes. Ou seja, de que maneira as pessoas se relacionam ou como estão se relacionando. É uma questão de respeito pela vida, pelo patrimônio e bem-estar próprio e alheio. Ética é questão de honestidade e de retidão de caráter. A lei não cobre todos os princípios éticos e nem toda atitude antiética é criminosa, né? Então, nós falamos de ética no sentido muito generalizado, né? A mentira é algo antiético, mas mentira em si não é considerado crime. Então, quando nós falamos de ética é, em vários âmbitos, porque ninguém é crivo de ética, certo? Porque ninguém é, dizemos assim, privado, porque ninguém não se pode dizer que aquela pessoa não tenha ética, né? Porque o fato em si de pensar e agir já induz que naquela pessoa exista uma certa ética, né? Até no mundo do crime, das organizações, certo? Na máfia, né? Existe uma ética, né? Que é a ética da lealdade, da proteção do grupo, etc. Então, não há ninguém privo de ética, exatamente porque não há ninguém incapaz de decidir, de julgar, de agir. Tá? Então, essa é uma das características que define exatamente a ação humana. Nesse sentido, nós podemos dizer que a ética não pode ser uma coisa neutra. Tá? A ética não se identifica com nenhum código moral, mas isso não significa que ela seja neutra diante dos diferentes códigos, pois ela é crítica dos costumes morais. Então, como tínhamos já mencionado, a ética ela se encontra em um patamar mais elevado porque ela é a reflexão. A ética é o ato de refletir sobre as condutas morais. O que são as condutas morais? É o resultado, são as práticas que nós cometemos no dia a dia, né? As condutas morais são as ações que nós deliberamos constantemente e após uma tomada de decisão, certo? Então, a ética são aqueles princípios, né? Não matar, não roubar, não mentir. Esses são os princípios éticos e muitos outros, né? Que regem a nossa conduta. A moral é o resultado prático daquilo que eu faço no dia a dia. Toda vez que eu decido não mentir ou não roubar, certo? Eu estou agindo dentro daquele parâmetro da minha moralidade, certo? A moral são também os costumes, os hábitos que eu adquiro dentro de um ambiente social, dentro de um ambiente religioso, familiar, etc. Então, dito isso, podemos identificar aqui algumas funções da ética, certo? Então, a ética, nós podemos dizer, há uma tríplice função. Né? A primeira, esclarecer o que é a moral, né? Quais são seus traços específicos. Então, diante da pluralidade de moralidades, a ética vai, de fato, questionar até que ponto uma ação é moral ou não. Até que ponto aquela conduta ela pode ser uma conduta aceita dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade. 2. Tem como função fundamentar a moralidade, certo? De modo a conferir aquela moralidade um critério de objetividade, certo? De modo que todos possam praticar, de modo que todos possam, de fato, colocar em prática, né, aquelas ações que são consideradas corretas para a boa convivência social. Né? Então, procurar averiguar quais são as razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos de viver moralmente. É quase como uma justificativa, né, do agir moralmente correto. Em terceiro, aplicar aos diferentes âmbitos da vida social os resultados obtidos nas duas primeiras funções, de uma maneira que se adote uma moral crítica em vez
da subserviência a um código, né? Então, não se trata apenas de agir por agir. É necessário que o indivíduo internalize aqueles valores, internalize aquelas normas e faça daquelas normas uma prática constante da sua vida em sociedade, certo? Então, a ética ela vai vigiar constantemente a moralidade presente em uma sociedade ou em um grupo social. E aí nós chegamos à questão, né? O que é moral, certo? Então, temos aqui abrangido aí o espaço da ética, né? Delineando os espaços da eticidade, e agora nós nos deparamos com um questionamento que é relativo exatamente à moralidade, o que é a moral. E aí nós percebemos que ética e moral são muito parecidas do ponto de vista etimológico, né? Moral vem do latim, certo? Moralis, morale, mores, mores, e indica também aqui a costumes, hábitos e modo de vida. A moral refere-se ao conjunto de normas e valores que orientam a conduta humana aceita pela sociedade ou grupos sociais. Então, vejam bem, a ética é o estudo da moral, tá? Então, a ética será o estudo desse conjunto de normas e valores, tá? A moral é exatamente esse conjunto de costumes, de hábitos que nós adquirimos dentro de uma sociedade. O adjetivo moral indica a característica de uma conduta orientada por esses valores e normas, qualificando-a como boa, certa, correta ou desejada. Portanto, a moral e a moralidade são objetos de estudo da ética. Então, aqui fica claro, certo, a distinção que existe entre uma e outra, apesar da aproximação conceitual, certo, do ponto de vista do estudo, né, uma coisa é a ética, outra coisa é a moral. A moral, enquanto norma de conduta, ou seja, que obriga a fazer uma determinada coisa, refere-se às situações particulares e cotidianas. Então, veja, a moral tem a ver com o sujeito que age, né? Com aquele sujeito que toma decisões. A moral, ela normatiza e direciona a prática das pessoas, e a ética, ela vai teorizar sobre as condutas, estudando assim as concepções que dão suporte à moral. Então, nessa distinção trazida aí por Elisete Passos, né, deixa muito claro o espaço de atuação, né, da ética e da moral. São tópicos muito próximos, mas não são idênticos, né? Ética e moral. A moral tem a ver com a obediência de leis, normas, regras ou costumes. Pode ser religiosa, né? Quando se trata aí de uma obediência a um certo ou determinado mandamento religioso. A ética engloba a moral, mas não se restringe a ela. A moral ela muda de acordo com a época, de acordo com o tempo, com as sociedades, com a cultura na qual está inserida. A ética, por sua vez, engloba questões antropológicas e psicológicas, né? Um psicopata, por exemplo, pode não ter a mesma noção de ética que as outras pessoas, né? Então, assim, a compreensão que se há da ética pode ser diferente de uma pessoa para outra, ok? Mas a moralidade é aquilo que a sociedade exige que seja cumprida. Ética engloba ainda, né, todos os outros âmbitos relativos a uma série de áreas a quais ela pode atuar. A ética é a aplicação da moral e dos costumes, mas com fundamentos da razão é a racionalização da cultura. Então, fica aqui bem delineado exatamente esse espaço de atuação, certo? A ética ela vem, se apresenta como princípios gerais, universais, que orientam as nossas condutas, e a moral é exatamente a prática dessas condutas no dia a dia, aquilo que eu decido fazer no meu dia a dia, né? Se é proibido roubar, esse é o princípio ético geral, a moral é o que eu faço desse princípio. Toda vez que eu decido em roubar ou não roubar, eu estou atuando
de maneira prática nesse meu espaço da moralidade. E assim também vale para outras questões. Bom, se é assim que nós colocamos, então o nosso quadro apresenta aqui exatamente algumas distinções referentes ao que é a ética e o que é a moral. Né? Vemos aqui que a ética se trata de princípios éticos. Né? Então, princípios geralmente são asserções categóricas daquilo que deve ser feito. A moral são os códigos de conduta. É exatamente a maneira com a qual eu devo agir no meu dia a dia. Então, ética é princípio, moral é uma conduta específica, certo? Ética é permanente, a moral é algo temporal. A ética é universal, moral é cultural. Veja bem, cultura é relativo exatamente ao espaço onde cada sociedade se encontra. A ética é a regra, a moral é a conduta da regra. A ética é a teoria, a moral é a prática. E toda vez que eu decido fazer uma coisa, estou no âmbito da moralidade. Ética é a reflexão, a moral é a ação. A ética trata do bem e do mal e a moral trata daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, essas são as distinções que nós levamos em consideração quando abordamos aqui essa questão da eticidade, daquilo que é relativo exatamente ao agir humano. A moral, por sua vez, corresponde ao conjunto das regras de conduta admitidas em determinadas épocas, podendo ser de igual modo consideradas como absolutamente válidas. Isso significa dizer que a ética ela pode sofrer alterações durante o tempo. Né? Basta observar os diversos comportamentos sociais que regem a nossa sociedade. Certo? Muitos comportamentos que eram considerados antiquados, né, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje são considerados altamente permissíveis na sociedade. Então, isso mostra como há uma evolução, dizemos assim, uma mudança constante do agir moral na sociedade, porque a cultura ela também está se transformando. A cultura se transforma, os comportamentos morais também seguem esse ritmo. Objetividade do código e subjetividade da moral. Então, a moral ela é subjetiva. Quando um princípio moral é adotado pela comunidade e torna-se lei, transita-se para a esfera do direito. Então, temos aqui o que? O exemplo das convenções sociais, certo? Toda vez que uma sociedade estabelece como regra de conduta um determinado comportamento, exige que todos os seus membros também o pratiquem, né? Quem não pratica, fere o código, fere a regra e, portanto, será punido. Pode-se, contudo, dizer que o código moral judaico-cristão, por exemplo, em nossa civilização ocidental, é dotado de objetividade, porque ele vale para todos universalmente. Tá? Então, aqui temos um exemplo da amplitude de um determinado código moral, né? De um determinado costume, de uma determinada tradição. Né? Aqui é o exemplo exatamente do código moral judaico-cristão, que há uma certa objetividade, certo? Exatamente pela amplitude da sua aplicação em diversos lugares. A validade universal do código judaico-cristão decorre da circunstância que repousa no ideal de pessoa humana que penetrou fundo em nossa cultura. Né? Nesse caso aí, se refere exatamente à pessoa do Cristo, né, que viveu e que deu os exemplos de como deveria ser praticada essa moralidade. E esses exemplos foram cultivados e transmitidos culturalmente pela sociedade. E aí essa figura para refletirmos um pouco, né, sobre as condutas morais, certo? E os impactos que eles podem trazer, as repercussões que eles podem trazer no nosso dia a dia, na nossa cotidianidade, né? Ou, em outras palavras, a subversão dos valores, certo? Presentes também na sociedade atual, né? Por que a moralidade não é levada a sério? Né?
Porque a ética não é um discurso que se coloca geralmente nas pautas, né, das grandes instituições, né? Então, leva-se em consideração exatamente um problema relativo à sociedade contemporânea, à sociedade moderna e pós-moderna, né? E cada vez mais busca por uma própria identidade, certo? E essa identidade cultural muitas vezes colide com aqueles valores tradicionais, né? E isso acaba gerando uma série de dilemas, conflitos, uma série de tensões, principalmente nos indivíduos que buscam uma certa autoafirmação. Então, o discurso ético é um discurso que vem sendo cada vez mais respaldado, né, dentro também aí do setor acadêmico, das instituições políticas, religiosas, né, da própria família, exatamente por uma redescoberta de determinados valores, né? Podemos falar até hoje também de uma crise de valores, certo? Que surgiu desde o início da modernidade, né? Então, a ascensão da tecnologia também ocasionou uma série de problemáticas e questionamentos, né, em torno do agir moral, né, em torno do agir humano. Mas, indo adiante, né, temos aqui, a conduta moral é subjetiva e está circunscrita nas categorias espaço-temporal, exatamente porque a moral ela pode sofrer alterações, né? Não é uma coisa fixa. Né? A moral é uma coisa que está relativa ao tempo e à cultura. Portanto, ela pode se modificar, né, devido aos aspectos e influências culturais. Okay? Tomar banho de mar de biquíni sempre foi uma prática aceitável na sociedade, mas com o passar do tempo esse tabu foi se destituindo. Existem sociedades onde tais comportamentos ainda não são aceitos. Isso depende também dos aspectos convencionais de cada sociedade. Se nós observarmos a nossa cultura ocidental, né, e o mundo islâmico, vamos perceber que existe uma diferença muito grande de certos atos e costumes que nós praticamos, e vice-versa. Né? Então, o que é o certo e o que é errado depende exatamente das convenções que se estabelecem em cada sociedade, certo? Então, é muito difícil fazer julgamentos da moral alheia exatamente por essas circunstâncias, né? Pela complexidade com a qual esses valores, esses costumes, esses atos estão inseridos, né? Temos aqui a matriz religiosa e também há uma influência muito forte. Se você for para a Índia, né, e você está no seu carro e uma vaca estiver atravessando a rua, você tem que parar o trânsito para esperar aquela vaca passar, né, atravessar a rua. Por quê? Porque é tido como um animal sagrado, certo? Então, a China, né, as pessoas se alimentam de cachorro, né, e nós vemos como em várias culturas, em várias sociedades, existem preceitos e normas que diferem uns dos outros. Então, isso é visto dentro de um contexto muito relativo. Então, a moral é exatamente esse espaço de atuação. Né? A ética ela vai observar e vai estudar, né, essas práticas para perceber, identificar os limites e até que ponto tais práticas podem ser admitidas, né, podem ser aceitas na sociedade. Então, levando em consideração esses aspectos que nós tínhamos mencionado, segundo alguns autores, né, leva em consideração aqui o pensamento de Sérgio Cortella, né, um filósofo e um pensador brasileiro, ele diz que a ética é o que marca a fronteira da nossa convivência. Né? É aquela perspectiva para olharmos os nossos princípios e os nossos valores, né, de como existirmos juntos. É o conjunto de seus princípios e valores que orientam a minha, né, e a nossa conduta. Então,
A ética é exatamente um ponto de demarcação, né, da convivência humana, certo? Quais os limites podem ser estabelecidos para o agir humano? Essa pergunta ela se torna cada vez mais relevante nos dias de hoje, né? Principalmente com a ascensão da tecnologia. Basta pensarmos ao discurso da bioética, né? Que cada vez mais lança desafios novos perante o agir humano, né? O que pode e o que não pode ser feito, o que é lícito e o que não é lícito fazer, né? Sobre os embriões, sobre a clonagem, sobre a modificação do genoma e assim por diante. Então, muitos questionamentos surgem exatamente aí no berço, né, da ética, e que requer uma postura, uma resposta, né? A sociedade exige uma postura e uma resposta de como agir, de como estabelecer limites de convivência. O que se entende por moral? Existe diferença entre ética e moral? As duas estão entrelaçadas, né? De fato, ética e moral andam germinadas. A moral é entendida como um conjunto de normas para o agir específico ou concreto, certo? Exatamente a atuação no dia a dia daquilo que nós fazemos. Assim, constitui-se de valores e preceitos ligados aos grupos sociais e às diferentes culturas, determinando o que é ou não aceito por este grupo como bom ou correto. Já a ética é a reflexão que se faz sobre a moral. Então, novamente aqui, né, Mário Sérgio Cortella nos ajuda a refletir um pouco sobre esses elementos. Sobre essa questão, é interessante nós notarmos, por exemplo, o processo de colonização, certo? Os índios tinham já um sistema cultural bem elaborado, os índios já possuíam um sistema social, político, moral, né, bem estruturado, e percebemos ali exatamente no processo de colonização as divergências que surgem do ponto de vista dos valores, do ponto de vista dos preceitos, daquilo que é certo, daquilo que é errado, qual conduta deveria ser a melhor, né? qual, conduta, qual conduta deveria de fato prevalecer. Né? Então, dentro desse cenário, nós observamos exatamente o conflito que surge entre dois valores que se chocam, né? O valor trazido pelos portugueses, dos europeus, e aqueles já cultivados pelos indígenas no próprio território, certo? Quem é o certo? Quem é o errado? Né? Aí está o grande questionamento. Analisando do ponto de vista da ética, né, ou do ponto de vista da moral, certo? Ambas as moralidades estão corretas, certo? Porque dentro daquele âmbito, daquele espaço cultural, né, já existe ali um sistema ordenado, né, um sistema de valores e de tradições bem estabelecido, certo? Por isso, como tínhamos mencionado anteriormente, é muito difícil fazer um julgamento a respeito dos comportamentos morais, principalmente quando se leva em consideração o espaço cultural. A ética, enfim, discute os valores que se traduzem em existências humanas mais felizes, mais realizadas, com mais bem-estar e qualidade de vida. Além disso, busca os valores que signifiquem dignidade, liberdade, autonomia e cidadania. Esses são valores que, de um certo modo, sempre foram cultivados, né, pela sociedade. Na medida em que entendemos a importância da ética para a sobrevivência humana com qualidade e integridade, compreendemos também a complexidade, né, que envolve esse discurso, a complexidade que envolve as relações interhumanas, né, com outros campos do saber e também na prática, certo? Então, discurso sobre a ética, discurso sobre a moral, é, de fato, um discurso que suscita tensões e conflitos. Enfim, né? Espero que tenhamos aí esclarecido a distinção, né, entre ética e moral, né, tocado alguns elementos cruciais,
que diz respeito exatamente à compreensão desses dois espaços que estão interligados entre eles. E, para fixar os conteúdos, seguem aí 3 quesitos. Tá? A primeira, por que a reflexão filosófica favoreceu o estudo da ética na Grécia Antiga, né? Exatamente aí a origem do pensamento filosófico acompanha também o discurso em torno da ética. Né? A questão número 2, qual a distinção entre ética e moral? Certo? Então, aqui é apenas mencionar qual o campo de atuação de cada uma delas. Nós tínhamos mencionado essa distinção constantemente, né, no nosso discurso. E o terceiro quesito, que são valores morais e valores não morais. Exatamente para termos uma ideia, uma noção mais clara em que tipo de terreno nós estamos pisando. Certo? Bom, no que diz respeito à leitura complementar, fica aí, né, essa referência, né, de Figueiredo, Ética, Origens e Distinção da Moral, certo? De modo que se possa aprofundar algumas temáticas, alguns conceitos também preliminares referentes a esse campo de estudo, né, que se torna cada vez mais relevante dentro do agir, né, dentro da própria moralidade. Bom, o que precisa ficar claro também aqui, né, que vale ser evidenciado, é exatamente esses dois espaços que nós tínhamos mencionado. Né? A ética enquanto princípio universal, né? A ética é mais a teoria, é mais a concepção, certo? E a moral é a prática, o resultado daquilo que nós fazemos no dia a dia. Tanto é que a moral está fortemente ligada ao cotidiano, né? Às decisões subjetivas que nós tomamos. E a ética é exatamente aquele espaço dos princípios, né? Aqueles princípios que geralmente são universais e norteiam a nossa conduta, certo? Então, nesse sentido, vai aí a nossa indicação, né, para que possamos depois aprofundar também esse discurso da ética e da moral dentro do pensamento ocidental, que torna-se já o conteúdo, o assunto, né, que iremos abordar na próxima aula, né? Exatamente o desenvolvimento do pensamento ético e moral na, no pensamento ocidental, na filosofia ocidental. Então, assim, iremos nos debruçar posteriormente sobre estes elementos, tá bom? Então, fica aí essa recomendação, né, essa leitura, de modo que se possa também aprofundar alguns temas relativos a essa dimensão, né, da distinção entre ética e moral. E na próxima aula iremos exatamente aprofundar esse desenvolvimento do discurso ético dentro do pensamento ocidental, né, fazendo referência aí a alguns autores, a alguns filósofos e a alguns pensadores. Tá? Então, até a próxima.